O primeiro conectivo lógico a ser estudado é a conjunção conectivo lógico e. Observem o exemplo. João é inteligente e trabalhador. Vamos analisar essa afirmação com a maior riqueza de detalhes possível. Beleza? João é inteligente é uma proposição simples. Eu posso representar essa proposição pela letra P. João é trabalhador também é uma proposição simples. Observem que o sujeito foi omitido e não tem problema nenhum. Posso representar essa proposição simples através da letra Q. Observem que nós temos a presença de um conectivo lógico, que é a nossa conjunção, representado simbolicamente por este símbolo lógico. É como se fosse um acento circunflexo. Tranquilo até aí, gente? Reparem o seguinte. Eu falei que essa proposição é uma proposição simples e essa proposição também é uma proposição simples. Quando o conectivo lógico liga duas proposições simples, ele transforma essas proposições simples em apenas uma proposição. Então, nós temos uma proposição composta. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos continuar. Observem a tabela, galera. Observem que eu coloquei nesta última coluna a representação simbólica dessa expressão. Então, como é que a gente lê isso daqui? P e Q. Tranquilo até aí? Essas duas colunas, que representam os valores lógicos de P e os valores lógicos de Q, a gente já pode decorar da seguinte maneira. VV-FF, VF-VF. Essas duas colunas, em tese, não se alteram, salvo se houver uma negação. Beleza, galera? Tranquilo? Aí você vai me perguntar, Júlio, o que são esses valores lógicos? Eu vou falar o seguinte, são as possibilidades de valoração da nossa proposição composta. Eu já vou falar sobre isso. Antes de eu falar sobre isso, existe uma frase que a gente tem que decorar. Em se tratando de uma conjunção, a gente tem que saber a seguinte frase. Tudo V dá V. O que isso quer dizer? Sempre que a gente tiver uma proposição composta e essa proposição composta for uma conjunção, se os dois valores lógicos forem verdadeiros, a nossa conjunção será verdadeira. Qualquer outra possibilidade de valoração, teremos valor lógico falso. Vamos entender agora esses valores. Por exemplo, quando eu falo V e V, é a seguinte possibilidade. A questão pode me falar, por exemplo, que João é inteligente, a minha proposição P tem valor lógico verdadeiro. E ela pode falar que a minha proposição Q também tem valor lógico verdadeiro. Como nós temos uma conjunção, quando os dois valores lógicos são verdadeiros, a nossa conjunção ela será verdadeira. Então, essas são as possibilidades de valoração. Um segundo exemplo, galera. Imagine que a questão fale o seguinte. Ela afirme que a proposição João é inteligente seja verdadeira e a proposição João é trabalhador seja falsa. Nós temos uma conjunção. Se na conjunção tudo V dá V e todas as outras possibilidades eu tenho valor lógico falso, então quando eu tenho V e F, numa conjunção V e F, eu vou ter valor lógico falso. E todas as outras possibilidades. Se a questão falasse que a minha proposição P é falsa e a minha proposição Q verdadeira, a minha conjunção será falsa. E por fim, se as duas proposições forem falsas, a minha conjunção também será falsa. Então, essa tabela é uma espécie de gabarito que a gente vai ter que decorar. Então, de uma maneira resumida, se eu tiver uma conjunção e as duas proposições simples que a compõem forem verdadeiras, a minha conjunção será verdadeira. Qualquer outra possibilidade de valoração, a minha conjunção será falsa. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Então, vamos prosseguir. O segundo conectivo lógico a ser estudado é a disjunção. Conectivo lógico ou. Uma observação. A disjunção também pode ser chamada de disjunção inclusiva. Tá bom, gente? São sinônimos. Disjunção é a mesma coisa que disjunção inclusiva. Tranquilo até aí, galera? Vamos ao nosso exemplo. João é inteligente ou trabalhador. Agora eu vou ser um pouco mais rápido, tá bom, gente? Para a gente não perder tempo. João é inteligente. Posso representar pela proposição P. João é trabalhador. Posso representar pela proposição Q.
E o nosso símbolo lógico da disjunção é esse daqui. É como se fosse um V minúsculo. Tranquilo? Aqui está a nossa tabela. Nós vamos ler P ou Q. A frase da disjunção é a seguinte, galera. Na disjunção, tudo F dá F. Isso significa que se as duas proposições forem falsas, a nossa disjunção será falsa. Qualquer outra possibilidade de valoração, teremos valor lógico verdadeiro. Por exemplo, se a questão afirmar que João é inteligente é uma proposição falsa e João é trabalhador também é uma proposição falsa, em se tratando da disjunção, teremos valor lógico falso, porque tudo F dá F. Tranquilo? Qualquer outra possibilidade de valoração, nós teremos valores lógicos verdadeiros. Por exemplo, se a questão falasse que essa proposição é verdadeira e essa proposição fosse falsa, a gente sabe que a nossa disjunção, quando P for verdadeiro e o Q for falso, ela vai ser verdadeira. Como eu já falei, essa tabela é o nosso gabarito. Beleza, gente? Show de bola! Vamos ao nosso terceiro conectivo lógico. Agora falaremos sobre a disjunção exclusiva, representada por essa expressão ou. Observem que após a vírgula eu coloquei mas não ambos. Por quê? Porque a disjunção exclusiva ela pode aparecer de duas maneiras. Ou seria uma maneira, e a outra é acrescentando essa expressão no final, mas não ambos. Vamos verificar o exemplo. Eu tenho o seguinte exemplo. Ou João é inteligente, ou é trabalhador. Nós temos uma disjunção exclusiva representada pelo conectivo lógico ou. Como poderia parecer que também seria uma expressão sinônima? Seria a mesma coisa. Poderia aparecer da seguinte forma. Ou João é inteligente, ou é trabalhador, vírgula, mas não ambos. As duas formas tratam da nossa disjunção exclusiva. Belezinha? Então vamos prosseguir agora de uma maneira mais resumida para a gente não perder tempo. João é inteligente, podemos representar por P. João é trabalhador, podemos representar por Q. O nosso conectivo lógico, ou, nós podemos representar através desse símbolo lógico. É o símbolo da disjunção com o traço horizontal. Belezinha? Está aqui a nossa tabela, que será o nosso gabarito, e nós temos a frase da disjunção exclusiva. A frase é a seguinte: na disjunção exclusiva, diferentes da verdadeiro. Como assim diferente da verdadeiro? É o seguinte, quando os valores lógicos forem diferentes, ou seja, V com F e F com V, a minha disjunção exclusiva será verdadeira. Quando os valores lógicos forem iguais, ou seja, V e V, F e F, a minha disjunção será falsa. Olha o meu exemplo. Imagine que a questão afirme que a proposição João é inteligente tenha valor lógico verdadeiro. E a proposição João é trabalhador tenha valor lógico falso. Então, a disjunção exclusiva, quando eu tenho a proposição P verdadeira e a proposição Q falsa, ou seja, valores lógicos diferentes, ela será verdadeira. Assim como se fosse o inverso. Se eu tivesse a primeira proposição, que é a minha proposição P, de valor lógico falso, e a outra proposição Q, de valor lógico verdadeiro, a minha disjunção também seria verdadeira. E qualquer outra possibilidade de valoração, onde valores lógicos são iguais, a minha disjunção exclusiva seria falsa. Simples assim. Show de bola? Vamos continuar. O quarto conectivo lógico a ser estudado é a condicional, representada por essa expressão, se, então. Observe o nosso exemplo. Se estudo, vírgula, então passo. Como nós podemos representar simbolicamente? Bem simples. A proposição estudo posso chamar de P, e a proposição passo posso chamar de Q. O nosso conectivo se, então, é representado simbolicamente por esta setinha para o lado direito. Está aqui a nossa tabelinha, onde vamos montar o nosso gabarito. A frase da condicional é a seguinte: na condicional, V com F dá F. Galera, bastante atenção para essa frase. Quando eu falo V com F dá F, tem que ser nesta ordem. Ou seja, a minha proposição P, que nós chamamos de antecedente, ela tem que ser verdadeira, e a nossa proposição Q, que nós chamamos de consequente, tem que ser falso nesta ordem, para que a nossa condicional tenha valor lógico falso. Observem aqui um exemplo de valoração. Por exemplo, a questão afirmar que essa proposição P tem valor lógico verdadeiro.
e essa proposição Q tem valor lógico falso. Observem que nós temos o antecedente verdadeiro e o consequente falso, e a condicional V com F nesta ordem dá falso. Qualquer outra possibilidade de valoração, nós teremos valor lógico verdadeiro. Observem que F com V, que nada mais é do que inverter essa ordem, o valor lógico é verdadeiro. Então, muita atenção, galera. V com F, nesta ordem, dá falso. Todas as outras possibilidades de valoração, teremos valor lógico verdadeiro. Tranquilo? Então, vamos ao nosso último conectivo lógico. Fechando os nossos conectivos lógicos, temos a bicondicional, representada pela expressão se e somente se. Olha o exemplo, galera. Amo se e somente se vivo. Esta proposição simples posso representar pela letra P e esta proposição simples posso representar pela letra Q. Essa expressão podemos representá-la simbolicamente por esta setinha para os dois lados. É o símbolo lógico da nossa bicondicional. Está aqui a nossa tabela, galera. Reparem que em todos os conectivos lógicos nós não alteramos essas duas colunas. Por isso que eu falei no início que a gente podia decorar VV, FF, VF, VF. Beleza? Frase da bicondicional. Na bicondicional, iguais da verdadeiro. Júlio, como assim iguais da verdadeiro? Se nós tivermos V com V e F com F, a nossa bicondicional será verdadeira. Se nós tivermos V com F e F com V, ou seja, valorações diferentes, a nossa bicondicional será falsa. Se a questão afirmar, por exemplo, que a proposição P é falsa e a proposição Q também é falsa, ou seja, valorações iguais, a nossa bicondicional será verdadeira. E, obviamente, V com V também será verdadeiro e valorações diferentes, teremos uma bicondicional falsa. Beleza, galera? Fechamos aqui os 5 conectivos lógicos. Após falarmos detalhadamente sobre os 5 conectivos lógicos, é muito importante que a gente fale agora sobre o uso da palavra não. O uso da palavra não nada mais é do que a negação de uma proposição simples. Vamos entender, galera. Olha só. Imagine a proposição P. Guilherme foi ao cinema. Se eu quiser negar essa sentença, basta que a gente coloque a palavra não antes do verbo. Por exemplo, Guilherme foi ao cinema é uma proposição simples. Se eu quiser negar, eu vou colocar o não antes do verbo. Então, eu vou ter Guilherme não foi ao cinema. Essa negação nós podemos representar dessas duas formas. Tio seguido da letra P e essa cantoneirazinha aí para a esquerda, também seguida da letra P. Nos dois casos, nós vamos ler não P. Tranquilo, gente? Então, P, Guilherme foi ao cinema. Não P, que eu posso representar dessas duas formas, Guilherme não foi ao cinema. Tranquilo até aí, gente? Beleza. Agora, uma observação. Se a sentença original já tiver a palavra não, para a gente negar, a gente tem que tirar a palavra não, porque existe até uma expressão que retrata isso. Negar uma negação é dizer a verdade. Olha só, galera. Imagine a proposição que Mariana não é artista. Perceba que eu já tenho a palavra não. Se eu for negar essa proposição, que nós vamos representar por não que, a gente vai retirar a palavra não. E a negação dessa sentença será Mariana é artista. Belezinha, gente? Existe um quadro resumo que a gente encontra muito na internet. É o seguinte. Se eu tenho uma proposição P de valor lógico verdadeiro, a sua negação, que a gente lê não P, terá valor lógico falso. Se eu tiver uma proposição P de valor lógico falso, a sua negação representada por não P terá valor lógico verdadeiro. Eu vou explicar detalhadamente agora esse quadro resumo, porque ele é muito importante em questões que envolvam valorações, tá? Que a gente vai trabalhar diretamente com a tabela verdade. Vem comigo para a gente conferir. Observem o nosso exemplo, galera. Sejam as proposições P e Q, de valores lógicos V e F, respectivamente. Ou seja, P é verdadeiro, Q é falso. Assinale a única alternativa cujo valor lógico da proposição composta seja verdadeiro. Aqui estão as nossas opções e aqui o nosso quadro resumo, que é para a gente poder entender melhor esse quadro. De uma maneira resumida, o que esse exemplo quer? Ele quer encontrar a única dentre essas 4 opções de resposta
que tenha valor lógico verdadeiro. Então, vamos analisar com calma. Percebam que nós temos a primeira proposição uma disjunção, não P ou Q. Galera, se o valor de P é verdadeiro, o valor de não P será falso. Aqui, ó, quando P é verdadeiro, a sua negação será falso. E o valor de Q, a questão já me disse que é falso. Então, eu coloco aqui. Temos uma disjunção. Numa disjunção, tudo F dá F. Então, a letra A tem valor lógico falso. Não é minha resposta. Vamos à letra B. Temos uma disjunção exclusiva. Reparem que o valor de P ele é verdadeiro. Então, repito. Observem que o valor de Q ele é falso. Então, o valor da proposição não Q ele vai ser o contrário, vai ser verdadeiro. Então, galera, de uma maneira geral, se eu tenho uma proposição cujo valor lógico é falso, a sua negação vai ser verdadeira. Ou seja, é só trocar o valor lógico. Legal, gente? Numa disjunção exclusiva, valorações iguais dá falso. Então, a letra B tem valor lógico falso. Não é o nosso gabarito. Letra C. Já sabemos que P é verdadeiro. Então, não P vai ser falso. Q tem valor lógico falso. Não Q tem valor lógico verdadeiro. Numa bicondicional, valores diferentes dá falso. Por exclusão, já sabemos que o gabarito é a letra D. Então, vamos conferir. P tem valor lógico verdadeiro. Beleza? Q tem valor lógico falso. Então, não Q tem valor lógico verdadeiro. Na condicional, V com F nessa ordem dá F. Qualquer outra valoração vai ter valor lógico verdadeiro. Então, a letra D é o nosso gabarito. Beleza, gente? Deu para entender? E aqui segue um bisuzaço para vocês. Um quadro resumo que vai ajudar muito vocês em todas as questões que envolvam tabela verdade. Vamos lá, galera. Hora de testar o nosso conhecimento. Vamos resolver apenas duas questões. Está aí a nossa primeira questão. E eu já faço uma observação. Nessa primeira questão, nós precisamos encontrar a alternativa incorreta. Então, bastante atenção para não se confundir. Beleza? Vamos lá. Letra A. Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro e outra proposição composta tem valor lógico falso, então a conjunção entre elas, nessa ordem, é falsa. Galera, a questão está afirmando que temos uma conjunção onde uma proposição é verdadeira e a outra é falsa. A gente já sabe que numa conjunção tudo V dá V. Ou seja, quando as duas proposições são verdadeiras, a nossa conjunção é verdadeira. Qualquer outra possibilidade de valoração, nós temos uma conjunção falsa. Logo, V com F na conjunção certamente tem valor lógico falso. É exatamente isso que a letra A está afirmando. Portanto, a letra A está correta. Beleza até aí? Vamos prosseguir. Letra B. Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro e outra proposição composta tem valor lógico falso, então a disjunção entre elas nessa ordem tem valor lógico verdadeiro. Galera, nós temos essa situação. Disjunção, uma proposição verdadeira e a outra falsa. Nós sabemos que na disjunção, tudo F dá F. Ou seja, quando as duas proposições são falsas, a nossa disjunção também é falsa. Obviamente, se temos V com F na disjunção, certamente teremos valor lógico verdadeiro. E a letra B está dizendo exatamente isso. Portanto, a letra B está correta. Lembrando, nós precisamos encontrar a alternativa incorreta. Vamos lá, letra C. Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro e outra proposição composta tem valor lógico falso, então o bicondicional entre elas nessa ordem tem valor lógico falso. Temos essa situação, galera. Bicondicional, uma proposição verdadeira e a outra falsa. Nós sabemos que na bicondicional, iguais dá verdadeiro. Se nós temos valores diferentes, obviamente, teremos um valor lógico falso. Portanto, a letra C também está correta. Letra D. Se uma proposição composta tem valor lógico verdadeiro e outra proposição composta tem valor lógico falso, então o condicional entre elas nessa ordem tem valor lógico verdadeiro.
Galera, nós temos essa situação. Condicional, antecedente verdadeiro e consequente falso. E a gente sabe que na condicional, V com F dá F. Se nós temos V com F, a nossa condicional vai ser falsa. E a afirmação da letra D está contraditando, está dizendo que é verdadeiro o valor lógico. Portanto, a letra D está errada, está incorreta. Então, o nosso gabarito é letra D. Beleza, galera? Vamos resolver a segunda questão. Está aí a nossa segunda questão, galera. O enunciado diz que a proposição P tem valor lógico verdadeiro e a proposição Q tem valor lógico falso. Consequentemente, se P é verdadeiro, não P é falso. Se Q é falso, não Q é verdadeiro. Agora, vamos substituir esses valores lógicos nas opções de resposta e será considerado o gabarito da questão aquela proposição composta que apresentar valor lógico verdadeiro. Vamos lá, galera. Letra A. Não P. Não P tem valor lógico falso. Q também tem valor lógico falso. Temos uma disjunção. Na disjunção, tudo F dá F. Portanto, o antecedente dessa condicional tem valor lógico falso. Sabemos que o valor de Q também é falso. Na condicional, falso com falso vai dar verdadeiro. Lembrando que a única possibilidade de uma condicional ser falsa é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Galera, o nosso gabarito é a letra A. Tá legal? Porque nós precisamos encontrar, dentre as 5 opções de resposta, a única que apresenta valor lógico verdadeiro. Vamos apenas resolver a letra B, só para a gente mostrar como é que seria a resolução da letra B, que com certeza vai dar valor lógico falso. Olha só, galera. P tem valor lógico verdadeiro. Q tem valor lógico falso. Disjunção, V com F na disjunção vai dar verdadeiro, uma vez que a única possibilidade de uma disjunção ser falsa é quando os dois valores lógicos são falsos. Beleza? O valor de Q também é falso. Galera, condicional, V com F vai dar F. E se nós resolvermos essas outras 3 opções, todas elas vão ter valor lógico falso. Tá legal? Nosso gabarito é a letra A. A gente fecha a nossa aula por aqui. Espero que todos tenham compreendido. Fica para vocês mais uma super dica. Até a próxima, se Deus quiser.